Queridos, graça e paz, nós estamos na nossa segunda aula da disciplina de Introdução à Linguística e, como consta no nosso plano de aula, a nossa aula de hoje é justamente sobre linguística. Estaremos falando da história e teoria das linguísticas, a aplicação dessa disciplina para missões e também alguns conceitos da linguísticas ou da própria linguística em si. Então vamos lá. Observem esta imagem aí, como a imagem ela é bem importante, trazendo uma mensagem significativa para a nossa disciplina, tá certo? E aí no final vocês dirão o que realmente essa imagem quer trazer ou qual a sua mensagem principal. Histórias e teorias da linguística, a gente pode ver que a própria Bíblia ela já narra essa origem da língua, essa origem da fala. Isso está já escrito na própria criação em si, ou seja, antes da criação já existia a língua, já existia a fala. O próprio Deus usou a fala como instrumento para criar todas as coisas. E a narrativa de Gênesis deixa bem claro isso quando Deus diz que haja sol, haja terra, haja água, haja fogo, ou seja, tudo foi criado através da fala. Após a criação, foi usada como veículo de comunicação entre os dois seres inteligentes, ou seja, a gente percebe ali como a língua, a fala foi utilizada no início de todas as coisas, naquele relacionamento entre Deus e Adão, entre Deus e o homem, entre o Criador e a sua criatura. O homem usou a língua, a fala, para desenvolver uma classificação do mundo ao seu redor, e aí ele atribuiu ou deu nome aos demais seres viventes e continua fazendo até hoje, isso através da fala. A gente observa também que Gênesis capítulo 11 faz outra referência à fala. Isso justamente nos informa, ou trazendo assim, a informação da origem de várias línguas por ocasião da construção de Torre de Babel. A gente conhece esse relatório em que os homens da época eles decidiram fazer uma torre como um símbolo de poder, autoridade, governo, e aí eles queriam governar. A gente diz que até a primeira citação da globalização na Torre de Babel é símbolo disso, um só povo, uma só língua, uma só fala, um só governo, uma só cultura. Enfim, era tudo isso e mais outras questões que eles estavam propondo, mas Deus veio e confundiu os propósitos dos homens, confundindo assim as línguas, e a partir daí que originalizou, ou a gente pode dizer que é a partir daí que surgiram as várias línguas do mundo. Juízes capítulo 12 também faz uma alusão bem interessante de um acontecimento, mostrando que havia alguns dialetos entre algumas tribos de Israel, como por exemplo a tribo de Efraim e a tribo de Gileade. Então, descreve o momento em que os efraimitas foram mortos no Rio Jordão pelos gileaditas, quando não puderam pronunciar a palavra Shibolete, que significa rio, como os gileaditas pronunciavam. Em vez dos efraimitas falarem Shibolete, eles pronunciaram Sibolete, porque era o costume do seu dialeto. Então, por isso que eles foram mortos, porque para diferenciar entre aqueles que eram da tribo de Efraim e entre aqueles que eram da tribo de Gileade, eles fizeram essa prova, esse teste, porque aí havia diferença de dialetos entre eles. E a gente observa também o desenvolvimento da linguística
Praticamente muitas raízes das ciências, elas passaram, né, pelos grandes filósofos, e assim também podemos dizer que com a linguística aconteceu com a linguística. Então, o seu desenvolvimento, tradicionalmente, a gente pode falar que os filósofos gregos sempre foram o ponto de referência quanto a isso. E aí a gente traz alguns nomes, como o de Platão, que viveu entre 425 a 348 a.C., e é dito que foi ele que estabeleceu a conexão entre a palavra e a designação de um objeto e o próprio objeto. Ou seja, ele escreveu também sobre as categorias gramaticais do grego. Além de Platão, que a gente traz aí, temos também Aristóteles, que viveu durante o período de 384 a 322 a.C. e foi justamente discípulo de Platão. Só que aí ele foi o contrário do seu mestre, né? Para ele não havia nenhuma conexão entre a designação e o objeto designado. Isso acontece no decorrer da história em muitos ramos da ciência, de que alguns discípulos terminam indo na contramão dos seus mestres. Assim foi com Aristóteles em relação a Platão quanto ao desenvolvimento da linguística. Outro que a gente pode citar é Dionísio Trácio, que viveu entre 300 a 150 a.C. Ele, propriamente dito, foi quem escreveu a primeira gramática formal do grego, com menos de 400 linhas. Tornou-se aí o modelo de todas as subsequentes gramáticas convencionais do grego e do latim, justamente Dionísio Trácio. Outro que ganha destaque é Crates, no segundo século a.C., também um filósofo grego. Ele introduziu, isso já no Império Romano, a linguística em Roma durante uma convenção política. Podemos dizer que foi o responsável em trazer a linguística de uma forma mais propriamente dita no Império Romano. E aí, desde então, os estudos linguísticos começaram a ser aplicados também ao latim, através dessa contribuição de Crates ali, instituindo a linguística numa convenção política, tá certo? Outro que ganha destaque é Varrão, que viveu entre o ano 116 a 27 a.C. Ele era um poeta latino e também é dito que ele escreveu a primeira gramática latina. Enquanto a gente falou que Dionísio Trácio ele escreveu a primeira gramática formal do grego, já Varrão a gente diz que ele escreveu a primeira gramática latina. Esses estudos formaram uma base da tradicional gramática normativa. A gente vê durante séculos que nenhuma importância se deu aos estudos das línguas dos povos chamados bárbaros. O interesse no estudo dessas línguas nasceu justamente com os trabalhos da tradução da Bíblia, né? A necessidade de se levar a Bíblia na linguagem dos povos alcançados fez com que houvesse esse despertamento pelo estudo das línguas dos povos bárbaros. E a gente vê aí a tradução gótica, armênia, eslava, inglesa, alemã e muitas outras, algumas delas previamente sem escrita, ou seja, as línguas até mesmo eram ágrafas, não tinham escrita, não tinha nenhum registro delas para que pudesse ser utilizado, né? A gente vai falar isso mais adiante. Então, até o século XIX, os estudos linguísticos eram poucos. Ao se iniciarem as viagens comerciais à Ásia, especialmente à Índia, constatou-se a existência de semelhanças entre as palavras das línguas indianas com as das europeias. Descoberta de grande explicação foi feita por Butlin em 1815 a 1840 d.C.,
ao encontrar a obra de Panini, que foi a primeira gramática, que diz aqui, trata-se da primeira gramática descritiva da língua sânscrita, elaborada em 500 a 400 anos antes de Cristo, com a representação fonética do Rig Veda, que é o livro sagrado dos hindus, datado de 1200 antes de Cristo. Então, a primeira obra de Panini trata-se de uma língua indiana, né, dos hindus, ou uma língua sânscrita, como eles mesmos descrevem, e foi a partir disso que começou a gramática descritiva. Esse contato com o sânscrito, que mostrou tantas semelhanças com as línguas europeias, deu origem a uma nova ciência linguística, a linguística comparativa. Então, falamos adiante de uma linguística descritiva, e a partir agora desse contato surge também a linguística comparativa. Comparando-se listas vocabulares, verificou-se que a existência de repetição sistemática e mudanças regulares de sons, essas mudanças e repetições surgiram regras que permitiam a explicação e previsão dos processos modificadores atuantes nas línguas de origem comum. Como, por exemplo, nesse quadro aí de comparação, nós podemos ver a escrita, a raiz, em alguns idiomas, como grego, latim, russo, o próprio sânscrito e o português. A palavra mãe, por exemplo, no grego, meter, latim, mater, russo, mat, o sânscrito, matan, português, mãe. Então a gente pode ver duor, diva, dival, dois, tria, três, tri, traiuá, três, este, geste, haste, Então, percebemos aí, fazendo uma comparação, como há essa mudança de sons, né? E há uma repetição sistemática de alguns vocabulários, mas também há essas mudanças de som. A linguística comparativa ela surgiu quando os estudiosos começaram justamente a fazer a comparação entre as diversas línguas da época, com a finalidade de descobrir um ancestral comum a essas línguas, ou seja, o desafio era saber qual a língua que deu origem às demais línguas, né? Isso era procurando, fazendo uma comparação entre diversos idiomas, como por exemplo, no latim a gente vai ver que há uma certa comparação, uma certa aproximação com o francês, italiano, romeno, espanhol, português, o catalão. Já o germânico antigo, a gente vai ver que há uma aproximação entre o alemão, o holandês, dinamarquês, sueco, norueguês, irlandês e o próprio inglês. Já no eslavo antigo, há uma aproximação do russo, do polonês e do búlgaro. A descoberta da gramática de Panini, entretanto, revelou um novo modelo de descrição gramatical inteiramente diferente do modelo latino. Essa gramática abriu um novo horizonte no campo dos estudos linguísticos, onde estruturas gramaticais passaram a ser descritas particularmente, ou seja, sem tomar por base a gramática de outra língua. Então, a partir dessa descoberta, começou a perceber que não dá para pegar uma gramática e utilizá-la como base para poder trabalhar a estrutura, os sons, né, da outra gramática. Então, essa descoberta produziu os seguintes primeiros frutos nos Estados Unidos, em virtude da existência daquele país de várias línguas indígenas até então desconhecido. No começo do século XX, houve um grande interesse por parte dos cientistas nas línguas indígenas, normalmente por estarem algumas delas já em vias de extinção. Entre os estudiosos daquela época destacou-se Leonard Bromfield, que escreveu sua monumental obra Language em 1933. Ou seja, nos Estados Unidos
já no começo do século XX, foi percebendo-se justamente a extinção de algumas línguas indígenas, e daí os estudiosos passaram a dedicar tempo e a estudar essas línguas para tentar descobrir essa estrutura, né, ou chegar até mesmo a uma raiz, a um tronco, a família linguística que facilitasse a aprendizagem de outras línguas. E a grande descoberta da época foi que cada língua era diferente em si e deveria ser estudada sem referência ao sistema gramatical de qualquer outra. A descoberta de um método de análise linguística foi a maior preocupação dos linguistas daquele período, né? Então, chegaram à conclusão que cada língua ela tem sua peculiaridade. Cada língua ela deve ser estudada no seu próprio sistema e não pegar um sistema de um e levar para outro. Claro que mais na frente eles vão descobrir que há justamente fenômenos universais, né, que são utilizados em todas as línguas, mas necessariamente não tem como pegar um sistema de um gramatical de uma língua e levar e aplicar em outra para poder aprender aquela outra língua. Então, na Europa, na mesma época, fundou-se o Ciclo Linguístico de Prague, com interesse nas estruturas fonológicas e gramaticais. Então, quando surgiu esse instituto, essa fundação na Europa, o Ciclo Linguístico de Prague, justamente com outro objetivo. O objetivo era analisar as estruturas fonológicas e as estruturas gramaticais de cada língua. Então, através dos anos, várias escolas linguísticas se desenvolveram, descobriu-se que os mesmos métodos de pesquisa usados para uma determinada língua podiam ser aplicados no estudo de todas as outras, e aí que pressupõe a existência de determinados fenômenos linguísticos universais. Então, esses métodos de pesquisa, sim, podem ser aplicados por causa desses fenômenos linguísticos, mas nós não podemos dizer que um sistema gramatical de uma língua pode ser pego esse sistema como base para se estudar outro sistema. Não, precisa analisar a peculiaridade de cada língua. Então, durante algum tempo, porém, a ênfase foi colocada na forma gramatical chamada de gramática de superfície, dando origem ao estruturalismo nas suas várias ramificações, entre as quais a tagmêmica, que já começava a focalizar o relacionamento mútuo entre forma e função de cada língua, e mais recentemente surgiu a escola transformacional, com ênfase nos processos de codificação, e aí ligando a forma gramatical, a estrutura superficial ao conteúdo, a estrutura profunda, ou seja, fazendo essa relação entre o processo de codificação, o processo gramatical e a estrutura, fazendo toda essa relação, chega-se a um determinado método que consegue analisar justamente aquela língua. Ou seja, a esperança era de se encontrar uma estrutura profunda comum a todas as línguas, o que não foi possível. Então, a escola transformacional justamente partiu nessa perspectiva, nessa direção, de encontrar essa estrutura profunda que fosse comum a todas as línguas, mas isso aí não foi possível por causa do que a gente já falou, da peculiaridade de cada língua. Então, hoje, a preocupação da ciência linguística gira em torno da busca de fenômenos universais comuns a todas as línguas e de saber de que consiste a linguagem humana. Qual é realmente a essência da linguagem humana? Quais os fenômenos que podem ser observados em todas as línguas? Então, a partir de agora, a gente passa a observar algumas áreas de estudos linguísticos, ou seja, as disciplinas que estão relacionadas com a linguística. A gente chama aí a primeira de linguística comparativa, é aquela que vai estudar a relação das línguas entre si, e isso partindo da relação genética, as famílias linguísticas, os troncos e as línguas que delas descendem. Essa é a linguística comparativa. Também temos a linguística histórica, chamada de diacrônica. Ela vai estudar o desenvolvimento de uma dada língua através dos tempos. O próprio nome linguística histórica vai dar essa ideia. Vai estudar a história da língua.
Temos também a dialetologia, que estuda as diferenças dialetais de uma determinada língua, ou seja, a gente sabe que em muitos países existe uma determinada língua, mas por outro lado, existem vários dialetos e que precisam também serem analisados. Então, o estudo dos dialetos é a dialetologia, né, que também está ligado com os estudos linguísticos. Também temos a linguística descritiva, chamada também de sincrônica, que estuda a língua como é falada num certo tempo. Daí o pesquisador ocupa-se da análise, procurando descobrir o sistema estrutural da língua sem referência ao seu desenvolvimento histórico ou as diferenças de possíveis dialetos. Uma breve diferenciação entre a linguística histórica e a descritiva. A histórica, enquanto ela vai ser até a história daquela língua, a descritiva vai ser até o presente, o momento, o tempo atual e como aquela língua está sendo utilizada, sem se prender a questões históricas e sem se prender às questões dialéticas. Também temos a sociolinguística, que relaciona o estudo da língua com outras experiências humanas da natureza psicológica, cultural, social, etc. Ou seja, essa relação da linguística com o social. E temos a linguística aplicada, que emprega os critérios da linguística descritiva ao aprendizagem de línguas, certo? Como nós já citamos sobre a linguística descritiva, ela vai estudar a língua no tempo, num determinado tempo, descobrindo assim a sua estrutura e todas as suas, essa estrutura a gente fala a questão da gramática, a questão da síntese delas e outras partes, certo? Como vocês podem ver aí, este desenho está no material que eu já enviei para vocês, tanto em PowerPoint como em PDF. Então vocês podem ver aí que tem até outras disciplinas, não apenas estas que acabamos de citar, mas tem outras aí como a pragmática, a psicolinguística, a análise do discurso, temos a análise da conversação, a neurolinguística e já citamos a linguística histórica, a linguística do texto, a sociolinguística também já citamos, isso fazendo com que haja esse conjunto de disciplinas relacionadas com a linguística para que possamos compreender melhor essa tão importante disciplina, principalmente para aqueles que estão se preparando para a obra missionária. Agora vamos ver a aplicação da linguística a missões. São tópicos bem objetivos aqui, tá bom? Apenas questões para despertar o aluno a dar uma pesquisada, a buscar um material mais consistente, tá certo? Então, por isso que nós vamos estar apenas trazendo esses tópicos. Na aplicação da linguística a missões, a gente precisa observar algumas questões da aprendizagem de linguística. É preciso atentar para as diferentes estruturas gramaticais. Cada língua tem a sua estrutura específica, como nós já falamos. E não podemos pegar um método um sistema de uma língua e levar esse sistema para outra língua e aplicar como que fosse uma base para a aprendizagem de todas as línguas. Não. Cada língua tem a sua estrutura gramatical. Existem também os sons desconhecidos, sons que não são comuns à língua vamos dizer assim, a língua nativa de alguém que está fazendo uma pesquisa de campo ou de alguém que está aprendendo outra língua vai perceber justamente esses sons desconhecidos. E ainda mais as posições diferentes de sons desconhecidos. Podem aparecer sons semelhantes, sons desconhecidos, mas em posições diferentes. Entonações diferentes, a entonação diferente, ritmo diferente, diferentes padrões silábicos também é preciso atentar para isso. E em alguns momentos haverá a necessidade de fazer uma análise de línguas ágrafas, ou seja, são aquelas línguas que não têm nada escrito, certo? Essa transmissão dessa língua ela é apenas oral. Então, nesse sentido aí, quando vamos
pegar todo o conhecimento da linguística e aplicar missões, a gente vai ter que fazer, na verdade, uma coleta fonética de dados, vai ter que fazer uma análise fonológica, né? Essa análise vai partir aí de um estudo mais específico. Quando a gente estudar fonologia, a própria gramática, a gente vai entender melhor. Então, na análise de línguas ágrafas é necessária essa coleta fonética dos dados, a análise também fonológica, que vai exigir do intérprete ou do estudante ou do missionário essa formação dos sons, e análise propriamente também falada gramatical, né? A estrutura gramatical que vai ter que ser desenvolvida, porque, como eu já disse, é uma língua ágrafa, ou seja, não tem nada escrito. Daí, o estudante ele vai ter que formar um sistema ortográfico para aquela língua. Vai ter que a proposta da linguista, do linguista, vai depender muito dessa proposta que o linguista vai apresentar, e aí ter essa discussão, essa conversa com a comunidade e chegar ao ponto de definir uma ortografia para aquela comunidade. E passa agora para o processo de alfabetização. Então vai ter que produzir cartilhas e a produção de literatura que sejam viáveis para aquele povo. Normalmente o missionário ele vai aproveitar justamente a tradução da Bíblia para alfabetizar o povo. E aí nessa tradução da Bíblia, precisa definir muito bem a finalidade dessa tradução. Se você quiser conhecer mais um pouco sobre a finalidade, leia a história de Cameron Townsend, que foi o fundador da Wycliffe Bible Translators, ou seja, da tradução, né, da Bíblia Wycliffe. Você precisa conhecer os desafios, determinar quais são os desafios, ou ter, na verdade, noção de quais são os desafios daquela que seja línguas indígenas brasileiras ou de outro mundo, e também estar a par das dificuldades, ou seja, diferenças culturais e definição de termos e expressões que existem em cada língua, em cada cultura. Então, são questões práticas da utilização ou da própria prática da linguística nos desafios missionários, né, ou na prática missionária, enfim, terão realmente aí como nós estamos, tem que haver essa questão da aprendizagem de línguas, a análise de línguas ágrafas, a formação do sistema ortográfico, a alfabetização e a tradução da Bíblia, porque justamente este é o objetivo da disciplina de linguística, que possamos dar essa base, essa ideia, para que o estudante, ele, ao desenvolver seu trabalho no campo missionário, possa ser que chegue à necessidade de traduzir a Bíblia para aquela língua. Então, ele já tem mais ou menos essas ideias que foram passadas. Vamos agora para os conceitos básicos de linguística. Uma definição mais utilizada é que linguística é a ciência que estuda a linguagem humana. É preciso deixar bem claro que há essa diferença entre a linguística, entre um linguista e um poliglota. Nem todo linguista é um poliglota e nem todo poliglota é um linguista. Então, linguista é aquele estudante da ciência chamada linguística, e o poliglota é aquele que fala vários idiomas. E daí também ter cuidado com os falsos conceitos de língua primitiva. Talvez sejam necessárias umas ou duas observações a mais sobre essas línguas até agora não investigadas e que começam a ser analisadas. A maioria dessas línguas são faladas pelos chamados povos primitivos, isto é, povos de cultura material relativamente simples. O fato desses povos de cultura simples não falarem línguas simples é a coisa já por demais conhecida. Então não existe nada que se possa chamar língua primitiva.
Não há língua que contenha apenas uma centena de palavras ou que esteja privada das categorias gramaticais necessárias para expressar significações sutis, ou seja, todas as línguas são capazes de expressar aquilo que seus falantes querem dizer. Então, não existe essa questão de língua primitiva. É verdade que algumas línguas têm vocabulário pobre em certos campos, mas isso apenas indica que tais assuntos ainda não despertaram a atenção dos falantes, uma vez que o interesse despertado, as pessoas poderão chegar a elaborar vocabulário para tal discussão. E aí podemos citar os fenômenos linguísticos universais. A finalidade comum de todas as línguas é o quê? A comunicação, é óbvio, isso é claro. Seu meio comum é o som, mais especificamente o som vocal. Todas as línguas possuem um léxico, isto é, certas sequências de sons associadas a significações. E todas as línguas têm gramática, isto é, um modo particular de relacionar suas unidades de som, significação, umas com as outras. E também a gente encontra a diversidade linguística. Na diversidade linguística é onde consiste a classificação. Essa classificação ela pode ser genética ou genealógica de cada língua, ou seja, existe um agrupamento de línguas em famílias e de famílias em troncos. Existe também a questão de parentesco entre as línguas de uma família e determinado historicamente e por correspondência fonológicas e morfológicas. E existe a classificação tipológica, que é baseada na centralidade da sintaxe daquela língua específica e a ordem básica dos constituintes principais da oração, ou seja, observar o sujeito, o verbo e o objeto. Uma aula simples, prática, é tanto que a gente tem aí um exercício para vocês tentarem fazer, vocês se esforçarem aí, tá certo? E depois veremos o resultado disso, quem foi que conseguiu chegar perto daquilo que nós estamos pedindo. Então, no primeiro exercício, você vai observar aí que, usando o critério de semelhanças fonológicas ou fonológica, indicar quais dessas 5 línguas indígenas provavelmente pertencem à mesma família, quais pertencem ao mesmo tronco e quais pertencem a outras famílias, certo? Pelo que nós falamos sobre essa questão da classificação, como está aqui essa diversidade, classificação genética ou genealógica, ou seja, a gente pode identificar algumas línguas, agrupando elas em famílias e de famílias em troncos, e também pode ser parentesco entre as línguas de uma família, e também pode ser determinado historicamente por correspondência fonológicas e morfológicas. Mas esse exercício consiste em você observar essas línguas. Aí podem perceber a tradução, mas tem a língua A, língua B, língua C, língua D, língua E, e você identificar quais delas possivelmente fazem parte da mesma família, podemos dizer assim, pertencem à mesma família, quais delas pertencem ao mesmo tronco e quais delas pertencem a outra família. Então, dá para vocês analisarem e tentarem, só observando, chegar a uma conclusão e diferenciar. O segundo exercício, ou a segunda questão, é a classificação tipológica, ou seja, segue abaixo 5 orações em diferentes línguas. E aí você deve indicar a ordem básica dos constituintes principais, sujeito, verbo e objeto, certo? Objeto direto para cada língua. Por exemplo, português, João viu o cachorro. Então, você deve identificar aí quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o objeto. E aí temos mais 4 questões. Em irlandês, o Sri Lanka,
o Arara do Brasil e temos também o Caiabe do Brasil, outra língua indígena. Então, você vai dar uma analisada e tentar identificar aí a ordem do sujeito, do verbo e do objeto direto de cada questão, certo? A princípio parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Se você observar direitinho, dá para fazer esses exercícios, certo? Porque o primeiro é só olhar realmente como a estrutura, né? A estrutura, se há um tronco, se é da mesma família ou se é diferente. E o segundo é conseguir identificar essa ordem do sujeito, do verbo e do objeto. Ok? Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim permitir.